Jung Silvo vivia uma vida normal, como uma pessoa comum em um mundo comum. De repente a Terra enfrentou uma grande mudança quando o misterioso Castelo Celestial apareceu e concedeu asas e poderes a algumas pessoas, mas infelizmente Jung não era uma delas. Até que conhece uma garota que começa a gostar dele, desde então ela o ensina a ter habilidades. A história começa com nosso protagonista, que sempre acreditou que pertencia à classe de pessoas especiais. Ele mora em um antigo prédio de apartamentos, que não estava em boas condições e tinha várias rachaduras. Jung Silvo estava com sono e olhando para algo em seu telefone. O cara estava achando que era hora de virar um jogador, mas pelo 10º ano não há sinais. No momento de seus pensamentos, houve uma batida na porta, e uma voz em um tom alto mandou que ele fosse colocar o lixo para fora. No entanto, Jung respondeu com insatisfação que estava ocupado com um assunto importante e não poderia atender ao pedido. A porta abriu uma fresta e uma mulher olhou por trás com um rosto insatisfeito, e perguntou o que o protagonista está fazendo de tão importante. Ele era um desempregado de 26 anos que morava com os pais. Sua mãe entrou no quarto e começou a dar sermão nele. Ela ficou sobre ele com uma expressão de raiva. O protagonista viu um negócio em suas mãos e perguntou que tipo de negócio ela estava fazendo. Nesse momento ele percebeu que seria mais importante fazer o que a mãe pediu, então ele imediatamente pulou e começou a recolher às pressas um saco de lixo. O cara ainda perguntou sarcasticamente se a sua mãe também queria colocá-lo nesse saco de lixo. A velha arregaçando as mangas ficou ainda mais brava, então Jung não teve escolha a não ser fazer os pedidos de sua mãe na velocidade da luz. Quando chegou às latas de lixo, ele resmungou que estava insatisfeito com o comportamento da mãe. Naquele momento, alguns barulhos soaram no céu que pareciam fogos de artifício. O jovem imediatamente pegou o celular e começou a checar a notícia. A principal novidade de hoje foi a promoção da Guilda dos Jogadores Coreanos, que pela primeira vez passou para o 32º nível do Castelo Celestial. Há 10 anos ninguém sabia nem de onde vinha tudo isso. Apareceu sem aviso e as pessoas começaram a chamá-lo de Castelo Celestial. Era uma fortaleza enorme. Se falarmos de suas características, a primeira é que essa enorme estrutura estava pendurada no ar, e a segunda é que por mais que as pessoas tentassem, elas não conseguiam chegar perto disso de forma alguma. Nem helicóptero, nem drone, nem asa delta, ou até mesmo qualquer equipamento moderno, incluindo mísseis, foram capazes de chegar nesta estrutura. Muitos cientistas se reuniram para estudar esse objeto. Eles tinham certeza de que definitivamente não era um holograma, mas parece que essa coisa é de outra dimensão. Muitos pesquisadores de renome mundial tentaram determinar a influência do Castelo Celestial na Terra, mas todos fracassaram. A humanidade não foi capaz de obter qualquer informação sobre este objeto, até que as pessoas escolhidas pelo Castelo Celestial apareceram. E surgiram jogadores com a aparência do Celestial, como pessoas com asas. Eles podiam voar e surpreendentemente poderiam entrar no Castelo Celestial. Graças à pesquisa do castelo, tornou-se conhecido que existem cavernas cheias de inúmeros monstros, armadilhas, poder misterioso e tesouros. Um esquadrão especial de jogadores voadores foi criado para conquistar os Celestiais. No entanto, o protagonista não estava entre eles e não era especial. Jung Silvo só estava em profunda ilusão. No início ele achou que era um erro. O cara pensou que se o Castelo Celestial escolhe pessoas especiais, então ele não vai ficar longe. Mas não foi assim. O protagonista esperou 1 ano, 2, 3, e de repente já se passaram 10 anos e ele ainda não foi selecionado como jogador, mas ainda esperava suas asas aparecer. Mas como não havia asas, então o jovem também não tinha dinheiro e imediatamente surgiram lembranças agradáveis, onde sua mãe disse que a partir desta primavera não lhe daria mais mesada. Jung depois de jogar o lixo fora, foi em frente pensando que precisava começar a trabalhar porque sem isso ele não sobreviveria de fome antes mesmo de se tornar um jogador. Ele ouviu um som atrás dele de um refrigerante sendo usado. Ele se virou com raiva porque essas pessoas estavam jogando lixo na rua, mas acidentalmente acabou ouvindo o que os dois estavam falando. Os caras estavam conversando que esse refrigerante inspira, mas tudo isso nada mais era do que apenas uma jogada de marketing.
Jung pegou essa lata, os dois prestaram atenção nisso e seguiram em frente na conversa. Ambos tinham certeza de que pessoas normais estavam condenadas a andar no chão toda a vida, e não viriam nenhuma habilidade especial. Ouvindo tal conclusão, o protagonista pegou a lata com raiva e chutou fortemente. A lata voou para o céu com grande velocidade. Apesar da raiva, o jovem ficou satisfeito com o quão bem a lata voou, e esperava que pelo menos fosse capaz de voar para o castelo celestial. Enquanto olhava para o céu azul claro, uma silhueta semelhante a uma garota apareceu no horizonte, e Jung, sem desviar o olhar, começou a espiar e a silhueta foi se aproximando cada vez mais. Quando a silhueta se aproximou, o prota pôde examinar em detalhes. Era uma linda menina em um vestido branco, ela tinha longos cabelos pretos, e seu principal diferencial foram suas asas brancas. Jung a olhava com medo nos olhos. Ele acredita que era uma jogadora rebaixada que estava caindo instantaneamente. Calculando o curso e a velocidade da garota caindo, ele rapidamente correu para o prédio onde aparentemente haveria uma queda rápida da menina. Um funcionário do prédio tentou detê-lo, mas o cara subiu as escadas sem parar, abrindo a porta na frente dele. O jovem saiu para o telhado onde a menina estava caindo, e correu colocando toda a força em suas pernas. Assim que chegou, estendeu a mão com a esperança de pegá-la. O personagem principal é muito forte desde a infância. Esse poder não era incomum para ele, apenas um fenômeno inato. Quando criança ele teve dificuldades pois não conseguia controlar adequadamente seu poder. Os pais fizeram de tudo, tentaram ensinar Jung a controlar adequadamente sua força. Então eles o inscreveram em diferentes sessões de artes marciais, mas Jung não ficou em nenhum lugar por mais de um ano. Um treinador disse que o garoto era muito incapaz para seu esporte, porque durante um treino regular com pranchas ele quebrou toda a sala de treinamento. Outro treinador proibiu que ele pegasse qualquer arma porque simplesmente não poderia resistir a tal força. O judoca ofereceu aos pais o seu treino. Ele acreditava que seu esporte ensinaria o protagonista a administrar adequadamente sua força com a ajuda de técnicas. No entanto, depois de outra aula em que o treinador sofreu uma fratura no braço, ele se recusou a ensinar Jung. Foi assim que o jovem teve seu poder especial. Quando o Castelo Celestial e os jogadores apareceram, ele sentiu que esse era o seu chamado, mas por muito tempo ele não conseguiu se tornar um jogador. Talvez seu superpoder tenha dado errado. Até o momento, nunca houve um caso de uma pessoa normal conseguir pegar um jogador rebaixado voando de um castelo celestial e sobreviver. Mas por algum motivo o protagonista pode salvar. Ele é diferente das pessoas comuns. A mulher com os olhos bem fechados de repente acordou nos braços de Jung. Ela ficou muito surpresa e o cara estava olhando para ela com preocupação. De repente o prédio começou a desabar e com um grito eles começaram a cair. O protagonista sentiu uma pressão estranha. Durante todo esse tempo, ele segurava firmemente a garota em seus braços. Eles estavam tão profundamente no chão que nem conseguiam adivinhar a distância que estavam da superfície. A menina de cabelos escuros tentou se dirigir ao prota. Em seguida ele pediu desculpas e se ofereceu para colocá-la no chão. Primeiro a menina timidamente agradeceu. Sem a ajuda dele dificilmente ela teria sobrevivido. A menina começa a olhar ao redor tentando determinar aquele lugar, e o protagonista chega à conclusão que nem mesmo a jogadora tem ideia de onde eles estão. Decidido a não permanecer neste lugar estranho. Tocando uma das paredes com a mão, o cara decidiu tentar atravessá-lo e ir para fora. A menina olhou para ele surpresa, ele bateu na parede com um golpe. Naquele momento uma voz soou anunciando a abertura da caverna das formigas de um mundo paralelo. A voz não parou de falar, dizendo que o cara tem a oportunidade de adquirir a qualificação de um jogador subterrâneo, mas para isso precisam limpar o cemitério das asas brancas. Finalmente a voz parou. E então eles começaram a falar sobre o acontecido. Houve um silêncio constrangedor. Jung deu um passo à frente e se ofereceu para resolver a situação aos poucos juntos, mas para isso seria bom se apresentar um ao outro. A menina concordou. Ela sugeriu que ele começasse primeiro. O protagonista não tinha muito o que contar sobre si mesmo, mas deu seu nome, idade e também mencionou que se formou na universidade há pouco tempo e agora é um desempregado comum.
A menina não concordava com o fato do protagonista ser uma pessoa comum, pois uma pessoa comum é incapaz de pegar uma pessoa caindo de cima e até amenizar a força do golpe. Então o protagonista não perdeu a oportunidade de mostrar os músculos do braço. A menina não entendeu como uma pessoa que não é jogador pode ter um poder tão anormal. Ele respondeu que talvez seu destino era se tornar jogador. No entanto, a menina balançou a cabeça e respondeu categoricamente que isso não poderia acontecer. Há pessoas que são feitas para serem jogadores desde o nascimento. No entanto, os jogadores são apenas pessoas comuns, até que eles são recrutados para o Castelo Celestial e recebem asas para voar, e apenas com o recebimento de mana no castelo, eles se tornam super-humanos. O protagonista ouviu a palavra mana muitas vezes, encontrada em vários jogos e histórias, mas ele não sabia que realmente existe que ressalta as habilidades dos jogadores. Porém, todas essas informações são confidenciais, por isso a menina não poderia contar os detalhes. Olhando para o rapaz, a moça garantiu em voz alta que ele estava privado de mana, e não havia nada parecido no corpo dele. Ela tem um senso especial de percepção, então ela estava completamente confiante em suas palavras. A garota mergulhou em seus pensamentos e começou a raciocinar em voz alta. Apesar do fato dele não ter asas ou conexão com o Castelo Celestial, ele a salvou e entrou na masmorra, então teve a chance de se tornar um jogador subterrâneo. Nenhum deles entendeu o que um jogador subterrâneo queria dizer. Este lugar é completamente diferente do Castelo Celestial, mas eles também têm algo em comum. A voz que a menina ouviu há pouco tempo foi exatamente a mesma do anúncio que soava quando ela entrava no Castelo Celestial. A menina também lembrou que eles disseram algo sobre uma caverna de formiga de um mundo paralelo. Jung se convenceu que embora ele não tivesse se tornado um jogador do Castelo Celestial, agora ele estava em um redemoinho de esquisitices, então uma coisa estava clara para ele, ele poderia usar seu poder em comum o quanto quisesse. Enquanto Jung estava no fundo de seus pensamentos, a garota tossiu tentando chamar a atenção para si mesma. Ela começou sua apresentação, na qual contou que era membro da guilda coreana de jogadores, era uma curandeira do nível 219, e seu nome era Souaren. Ela faz 22 anos este ano, então pediu para se dirigir a ela informalmente, já que ele era 4 anos mais velho que ela. O cara estava desanimado, ele não podia imaginar que alguém tão importante pudesse estar na frente dele. Sou junto com outros membros da guilda tentava resolver a masmorra de nível 32, mas na batalha com o chefe da masmorra ela recebeu um golpe fatal. Sou perdeu o poder mágico de suas asas e caiu, no exato momento em que ela estava tão perto do seu fim, e Jung a salvou. Mas isso não significava que ela será capaz de se recuperar como jogadora, no momento ela é oficialmente listada como uma não sobrevivente. A menina perdeu todas as forças que tinha na queda, mas no momento em que o cara a salvou, suas condições especiais foram atendidas. Isso significa que ela terá a chance de se tornar uma jogadora subterrânea, e renascer como assistente. Lágrimas de felicidade apareceram no rosto da menina, Sol não conseguia nem pensar que conseguiria sobreviver. Depois de tudo o que aconteceu ela começou a agradecer a Jung, prometendo dedicar toda a sua vida a agradecê-lo. O protagonista ficou envergonhado, e começou a recusar tal ideia de menina. Sol decidiu resumir, se essa caverna for limpa, então ela será capaz de se tornar assistente e passar por um avivamento bem-sucedido. Jung ficou espantado com o fato de Sol já estar lutando tão ativamente entre os primeiros em uma idade tão jovem, e esteve muito perto do sucesso, mas saiu da linha. Apesar de tudo isso ela ainda tem uma atitude muito positiva. Foi bom para o protagonista trocarem cumprimentos um com o outro assim. A garota pensou que eles iriam explorar essa masmorra juntos, e ele ficou curioso porque ouviu que a caverna era um lugar muito perigoso, então deveriam ter cuidado para que ninguém os atacasse. A primeira sala da masmorra é chamada de sala de espera, não há monstros, e este é o lugar para determinar as habilidades de queda ou verificar o número de recompensas. Sol começou a explicar ao prota o que é uma masmorra. Ela disse que este lugar é um mundo paralelo e as regras aqui podem ser um pouco diferentes. Portanto, não acredite em todas as suas palavras.
O rapaz, sem ouvir a história dela, virou para o lado e começou a espiar lá dentro da caverna. Jung estava confiante na autenticidade da palavra dita por Souaren. O cara ao longe notou algum tipo de passagem em que uma silhueta preta podia ser vista com olhos vermelhos brilhantes e presas saindo de sua boca. Jung viu que cerca de 5 monstros estavam escondidos na entrada, apenas esperando que eles aparecessem, mas a julgar pelo fato de que eles não vão sair de lá, a caverna tem suas próprias regras especiais que devem seguir. Souaren ficou atordoada. Ela não conseguia acreditar que o cara que estava na frente dela não só conseguia enxergar no escuro, como também foi capaz de sentir a presença de monstros. No entanto, o protagonista, que não entendia por que a menina ficou tão surpresa, acontece que apenas jogadores que têm habilidades de ladrão especial podem ver tal coisa, mas a garota não contou ao prota sobre isso. Ela decidiu que o correto seria reconhecer suas peculiaridades e ajudá-lo a desenvolver suas habilidades. Sou elogiou, dizendo que ficou surpresa com a rapidez que o cara se adapta à masmorra. Ao ouvir os elogios, Jung decidiu seguir em frente, mas não sabia se era possível resolvê-lo. Sou permitiu que ele tentasse, mencionando que esta masmorra é um local de teste para os jogadores. Uma certa vez, a menina também estava em uma caverna localizada no Castelo Celestial. Havia uma regra nessa caverna que monstros não podiam eliminar candidatos a jogadores. No entanto, Soul não sabe ao certo se essa regra se aplica na caverna da formiga, então ela decidiu não contar a Jung sobre isso. A garota se virou para ele e começou a raciocinar que se ele pode sentir monstros a uma grande distância, isso significa que ele tem o suficiente de habilidade para combatê-los. No entanto, os monstros podem parecer diferentes, então mesmo que ela esteja confiante em suas habilidades ao encontrá-los, você ainda pode instintivamente se assustar. Soul pediu ao protagonista que tivesse cuidado. Ele arrancou a parte inferior da jaqueta e enrolou em torno de seu braço direito. Devido à menina ter perdido a habilidade de cura, tudo o que podia fazer no momento era o tratamento primitivo, e ela só poderia usar 1 ou 2 vezes. Então pediu ao protagonista para evitar ao máximo lesões. Jung estava nervoso para saber como ele venceria e destruiria os monstros, e entendeu que esse era seu único objetivo. Para ele parecia uma tarefa fácil que ele dominaria sem problemas. O protagonista destruiu o chão sob seus pés e pulou em direção aos monstros. Seus movimentos eram tão rápidos que em 1 segundo ele desaparecer. Ao entrar na sala, ele se viu entre os monstros. Um dos monstros que estava neste lugar rosnou alto. O prota parecia bastante apetitoso para o monstro. Embora Soul estivesse longe, ela reconheceu os monstros e seus olhos se arregalaram de horror. Ela rapidamente correu ansiosa para a sala ao lado da caverna. Soul percebeu que estes eram lobisomens e não comuns, mas lobisomens do nível 50. Ela não conseguia acreditar que monstros tão fortes poderiam estar na caverna de testes. Os lobisomens não esperaram muito e toda a matilha atacou Jung. Ela tentou gritar para o cara a fim de protegê-lo do perigo, mas parecia para ela que todas as suas ações estavam erradas e era tarde demais. Com muito medo, a menina fechou os olhos e cerrou os punhos. Ouvindo o som característico de um golpe, ela abriu os olhos. Nesse momento Jung deu um golpe em um dos lobisomens. A menina regalou os olhos de surpresa com a visão que se abriu diante dela, pois era um pouco diferente do que ela imaginava. Jung não parou e chutou a cabeça de um dos monstros. Ele repetiu exatamente o mesmo procedimento com outro lobisomem. Depois de vê-lo momentaneamente desprotegido enquanto atacava os outros, um dos lobisomens correu para ele agitando suas garras para infligir um ferimento fatal, mas o protagonista se esquivou a tempo. Com seu próximo golpe, o monstro voou contra a parede, fazendo assim uma enorme rachadura. O último lobisomem restante percebeu que Jung era um oponente que ele não podia derrotar, então ele deu um passo atrás, mas o prota impiedosamente acabou com ele também. Assim, 5 lobos foram derrotados. O protagonista ficou parado e desfrutou de sua primeira vitória, mas de repente lembrou de algo e virou para olhar para Soul. Ele perguntou por que ela disse para ele voltar, mas a garota não respondeu essa pergunta, e começou a falar de uma história sobre a extração de troféus. Foi essa conversa que Jung estava ansioso. Todos os monstros da masmorra deixam troféus.
Com a ajuda de técnicas simples você pode obter esses troféus, mas deve ter cuidado com o direito da propriedade. A propriedade do monstro após sua destruição passa para aquele que deu a maior contribuição. Portanto, se a pessoa não foi a que mais bateu, é impossível levar o saque. Há apenas 2 valores que podem ser extraídos. O primeiro é dinheiro, o segundo são pedras com uma estrutura especial de mana que os monstros têm. Soul estava tentando ajudar Jung. Ele tinha uma pergunta sobre o dinheiro que a menina mencionou. Ele estava interessado em que tipo de fundos eram e se eles se relacionavam com a moeda coreana. Em seguida, a garota o incomodou um pouco, dizendo que o dinheiro realmente não era coreano, mas dólares americanos. Jung ficou tão chocado que perguntou o que ela queria dizer. Suspirando forte, a menina começou a explicar ao companheiro que em um mundo onde há pessoas especiais e pessoas com excessos de força, não há nada de estranho em extrair dólares de monstros. Depois de tal explicação, Soul continuou sua história, na qual contou que não é impossível extrair ouro de monstros, mas é improvável que ela se encontre com isso em um futuro próximo. O protagonista se interessou por muitas questões sobre dinheiro e não entendia como uma quantia tão grande, que poderia estar disponível para todos, não afetaria a economia mundial. Soul não via sentido em falar em dinheiro. Mais adiante, ela mudou para o tópico de cristais monstruosos. Os cristais monstruosos são uma espécie de moedas, por si só eles não têm valor, mas se forem colocados no altar que aparece após a purificação da caverna, então você pode obter uma taxa apropriada. Para eles o tabuleiro é um item que pode ser obtido no jogo. É algo como armas, armaduras ou pequenos itens. Enquanto Soarin dizia a Jung sobre o que ele precisava saber, ele percebeu como a garota explica de forma clara e precisa. Tudo é simplesmente brilhante, parecia que estava lendo um livro. A garota continuou explicando que você pode colocar uma pedra ou muitas pedras ao mesmo tempo. A taxa para cristais pode ser diferente dependendo do seu tipo e quantidade, então você precisa calcular tudo com cuidado. Jung, cerrando os dentes e cerrando o punho, sugeriu que este lugar não queria que a pessoa que entrou aqui se tornasse mais forte. Soul achava que o cara na frente dela não era apenas forte, mas também bastante inteligente. Ela continuou sua explicação, e o jovem a ouviu atentamente. Incluindo a caverna de teste, a masmorra nunca apenas dá aos jogadores força, recompensa e nível. Mesmo que uma pessoa lute contra um monte de monstros, isso não significa que suas habilidades aumentarão imediatamente. Somente depois de limpar a caverna é que um cálculo minucioso de mérito e aumento de nível é realizado. A partir das palavras das garotas que Jung mergulha em seus pensamentos. Ele lembrou que Soarin disse que ela conseguiu subir para o nível 219, o nível de habilidades mágicas, poder físico, força. Além disso há também um padrão absoluto das habilidades de inúmeros jogadores. Se a caverna em si é de alto nível, então os jogadores de baixo nível não poderão entrar lá. Então o protagonista sugeriu que se ele quer se tornar mais forte, ele precisa provar seu direito de fazê-lo. A menina confirmou com a cabeça e disse que muitos jogadores não conseguiram descobrir esse método. Eles tratavam o Castelo Celestial e a masmorra da mesma forma que tratavam os RPGs que estavam acostumados a jogar. A masmorra é como um exame muito importante, e para cada exemplo resolvido neste exame eles querem receber uma recompensa. Naturalmente, não duraram muito tempo no castelo. Depois de sair de lá, se você perceber os monstros como parte de uma caverna, então não é tão difícil entender tudo isso. O protagonista se virou para Soarin e perguntou qual é o principal na produção de troféus. Então, a menina respondeu que a forma de conseguir dinheiro é muito simples. É necessário desferir um golpe efetivo no inimigo enquanto ele estiver vivo. A menina concluiu sua história explicando que isso se chama ganhar dinheiro. Arregaçando a manga direita, o cara se aproximou de um dos cadáveres dos lobisomens e levemente bateu na cabeça dele. No mesmo momento várias notas apareceram na frente do jovem. Com olhos brilhantes ele os agarrou e ficou imensamente feliz por ter conseguido ganhar 550. Soul ficou surpresa, apenas 550 não era uma quantia chocante para ela que estava na vanguarda no Castelo Celestial, mas não era o valor que um candidato a jogador poderia obter através de uma masmorra de teste.
O protagonista colocava o dinheiro que ele recebia no bolso e perguntava a Soul como coletar cristais. Sem hesitar, a menina começou a explicar que depois que o jogador recolhe todo o dinheiro, aqueles monstros que não têm cristais se transformam em mana e se dissolvem na caverna. Depois de olhar para os lobisomens, Soul presumiu que esses monstros tinham cristais. Inspirados no que a garota disse, ele estava pronto para pegar o troféu que pertencia a ele, mas Soul avisou que o corpo do monstro precisa ser dado um golpe esmagador, então ele será capaz de obter o cristal. Jung ficou chateado que era necessário usar força adicional ou humana para conseguir troféus, e se ele não estava pronto para desferir esse golpe, então ele não poderia obter cristais. Soul foi surpreendida com o quão racionalmente ele pensa. O protagonista percebeu que se ele quisesse limpar a caverna, então ele não poderia gastar toda a sua força. Nesse momento, ele agarrou um dos lobisomens pelas pernas e o arrastou para algum lugar. Soul perguntou ao protagonista o que ele estava fazendo. Ele empilhou todos os lobisomens previamente uns sobre os outros. Ele mirou nessa enorme pilha de monstros e pulou em cima. Houve um estrondo terrível. Tanta poeira subiu ao redor de Soul que ela teve que fechar os olhos por um tempo. Quando a menina abriu os olhos, viu Jung alegre e ao seu redor havia muitos cristais pequenos e coloridos. Surpresa, Soul não conseguia acreditar que o plano de seu companheiro havia funcionado. Anteriormente ela já tinha visto que para economizar energia, os jogadores reuniam todos os corpos em uma pilha e obtinham troféus com a ajuda de uma extensa magia, onde usavam sua ciência. Mas ser pisoteado foi a primeira vez para ela. Com entusiasmo nos olhos, o cara perguntou a Soul se todos tinham terminado nesta sala, e ela respondeu que geralmente depois de limpar a sala. Os jogadores realizavam certas ações. Primeiro, eles verificam se há lesões no quarto da frente dos fundos da caverna, bem como o nível de força de mana. Soul disse que sabia que bastaria lembrar apenas dessas regras para o teste. Juntos eles passaram a explorar as profundezas da caverna, já que nenhum deles sabia exatamente onde a masmorra terminava. A menina também lembrou que é preciso ter cuidado com a distribuição de poder. Depois de caminhar por um tempo, eles se depararam com vários monstros lobisomens novamente. Com a ajuda da mão direita e depois com um chute, Jung o derrotou facilmente. Finalmente, ele pegou outro dos lobisomens e jogou com todas as suas forças em outro monstro. Depois que o duelo terminou, ele descobriu que esses lobisomens também tinham vários cristais. Soul presumiu o tempo passado com Jung e chegou à conclusão de que nas últimas 3 horas ele foi capaz de destruir cerca de 100 lobisomens de 100 níveis. A menina decidiu perguntar se o companheiro já havia praticado alguma arte marcial. Sem hesitar, Jung disse que estudou apenas o básico do Taekwondo. Ele fez isso para aprender a controlar seu poder. Na verdade, Soul decidiu não perguntar qual era o básico, porque ela já estava cansada de ser surpreendida por Jung. Neste momento, o protagonista já estava determinado a avançar para o próximo ataque. Nesse ritmo eles chegaram à porta enorme, que era o quarto do patrão. Seu quarto chamava-se Cemitério das Asas Brancas. Soul recomendou que antes de entrar na sala, ele verifique o nível de poder e magia, e prepare sua habilidade ou feitiço mais forte com antecedência. No entanto, não há nada a ser feito pelo fato de que o protagonista não tem nenhuma habilidade. Mas a garota compartilhou um pequeno segredo, dizendo que depois de abrir as portas, os chefes da masmorra ficam em modo passivo por 3 segundos. Jung foi iluminado com uma ideia e ele percebeu que durante esse tempo ele tinha a oportunidade de atacar primeiro. Soul perguntou se ele realmente poderia fazer isso porque o chefe está do lado de fora da porta, mas Jung estava completamente confiante em si mesmo. Atrás da porta havia um monstro enorme com um corpo enorme, uma boca cheia de presas e olhos ferozmente ardentes. Soul disse que há uma conexão profunda entre o chefe e os monstros da masmorra. Então ela presumiu que já havia muitos lobisomens nessa caverna, então o chefe também é um lobisomem ou alguém do mesmo nível alto. Apesar da confiança com que a menina pronunciava seu discurso, parecia que todas as suas palavras eram um completo absurdo, isso porque se você olhasse para o nível superior dos lobisomens, a maioria deles ultrapassaria o nível 100.
Os critérios para selecionar monstros nessa masmorra eram tão loucos que Soul começou a enlouquecer. Depois de acalmar sua parceira, Jung disse que ele era bastante capaz de lutar contra o chefe dos monstros, então ele educadamente pediu à garota para abrir a porta para ele. Apesar dessa caverna ser um teste, o chefe pode inspirar terror. Há pessoas que, devido à lesão após a luta com o chefe, não conseguiram elevar seu nível e foram candidatos a jogadores por muito tempo. No entanto, Soul não poderia permitir o mesmo destino para Jung, pois ela tinha uma ideia de que os jogadores que não passassem nos testes no Castelo Celestial poderiam retornar às suas vidas anteriores, mas a garota não podia prever de forma alguma o que aconteceria com alguém que não passaria no teste na Caverna da Formiga. Seria legal se Jung pudesse sair da masmorra e voltar ao seu cotidiano, mas mesmo que ele pudesse escapar da masmorra, o que aconteceria com Soul, que renasceu como assistente? Ela focou que tudo estava indo bem até agora. A moça percebeu tardiamente que havia aberto a porta do quarto do chefe. Uma vez que uma porta for aberta não pôde ser fechada novamente, um forte rugido veio de dentro pertencente a um lobo preto gigante que pertencia ao nível 100, Soul arregala os olhos de medo. O protagonista, sem hesitar, corre na velocidade da luz para a sala onde seu oponente estava. Depois de fechar a distância entre eles, ele saltou alto e percebeu que o tempo para o ataque não era mais do que 3 segundos. Então ele não poderia atrasar e tem apenas uma chance de atacar o inimigo. O lugar onde o cara estava mirando eram os olhos do lobo. Por causa da dor o bicho colocou a mão na cabeça e começou a rosnar, ensurdecendo a todos. Jung sentou no chão e sorriu triunfante. Em sua mão ele segurava o globo ocular direito de um lobo negro gigante. A garota gritou para ele que quando esse monstro for de base, tudo que ele arrancou dele desaparecerá, então ele não pode relaxar. O tempo em que o monstro estava no modo passivo se esgotou, então ele começou a atacar Jung, que sem olhar para trás e com uma força incrível, jogou um pedaço de carne arrancado dele no olho restante do monstro. Tendo perdido os 2 olhos, o monstro ficou furioso com a dor que o estava vencendo. Soul ficou com a impressão de que o protagonista, com base apenas em seus sentimentos, era capaz de reconhecer plenamente o inimigo e atacá-lo nos lugares mais fracos. Apesar do fato de Jung ter tirado ambos os olhos do lobo gigante, ele não conseguiu privá-lo da capacidade de lutar, porque seu olfato se adapta melhor ao ambiente do que a visão. Além disso, é um dos monstros mais ágeis entre o nível dos 100. Enquanto Soul estava em pânico, esse tempo acabou e ela não sabia o que fazer. O monstro começou a se mover em direção a eles, tentando atacar. O chão vibrava e estava quebrando e as pedras voavam para todos os lados. Jung bem raciocinou que o que estava acontecendo na frente dele era quase tão assustador quanto sua mãe, que o perseguia com uma vassoura nas mãos. Soul tentou gritar para se esquivar porque ele poderia não sobreviver se ficasse cara a cara com o chefe. Nesse momento o lobo gigante atacou o local onde o prota estava parado, a enorme rachadura se formou no chão e todo o local foi despedaçado. Ele conseguiu saltar para uma distância segura e Soul voou para longe. Era bom que ela tivesse asas, isso a ajudou a se esquivar do golpe do monstro no momento. O protagonista estava tentando encontrar uma saída para enganar o lobisomem. De repente ele teve uma ideia brilhante e começou a desabotoar sua jaqueta. A garota ficou envergonhada ao ver seu parceiro sem roupa até a cintura. O corpo musculoso do prota causou uma sensação de estranheza na garota. Dobrando sua jaqueta bem enrolada que lembrava uma bola, ele passou por isso com todas as forças dele na direção oposta. A jaqueta estava com seu cheiro, então quando o lobo sentiu o cheiro correu atrás dele. Dessa forma o protagonista conseguiu tirar o monstro de perto deles. O cara simplesmente não podia deixar de se orgulhar de sua brilhante ideia, por isso, elogiou mentalmente a si mesmo. Soul, por outro lado, ficou em silêncio. Quando a bola voou para o final da caverna, o monstro sentiu que algo estava errado. Foi nesse momento que o ataque parou que Jung estava esperando. Ele instantaneamente se aproximou do lobisomem e o atingiu na perna, quebrando o osso do monstro. Ele teve sorte que a ideia deu certo, caso contrário ele já estava pronto para tirar as calças para um segundo golpe.
O lobo gigante caiu de joelhos pela dor em sua perna quebrada, e Jung estava pronto para atacar novamente. Quando foi atacar o monstro, percebeu que desta vez ele não seria capaz de atacar com a mesma velocidade de alguns minutos atrás. Jung continuamente desferiu inúmeros socos. Durante este tempo, ele conseguiu quebrar a segunda perna do monstro, e no final de seu ataque ele viu uma silhueta preta do lobisomem no chão, o que significava que o inimigo estava derrotado. Sou estava observando seu companheiro todo esse tempo e não conseguia acreditar em seus olhos. Jung não estava nem um pouco preocupada. Ele ficou surpreso que até do chefe você pode obter alguns troféus, notas de 1.500 e um cristal preto. Ainda assim, a garota não conseguia acreditar que algum jogador candidato sem uma única habilidade poderia tão facilmente derrotar um lobo gigante acima do nível 100. Enquanto Jung estava terminando de coletar seu saque, a voz voltou notificando que a caverna de teste havia sido limpa. Assim começa a contagem dos resultados. Uma placa do sistema apareceu no ar informando sobre a purificação da caverna, e mostrando o tempo que foi gasto no complexo. Somando a tarefa como resultado, 150 lobisomens foram eliminados nesta caverna. A garota disse ao parceiro que essa janela que aparece na frente de seus olhos é uma interface, é uma habilidade que todos os jogadores têm. Ele permite que você verifique os dados associados ao Castelo Celestial. A partir desse momento, o protagonista se tornou um jogador digno. Depois de limpar a caverna, o cara sentiu uma onda de força e uma carga de emoções positivas. Ele finalmente se tornou o que sonhava ser desde criança. Sou parabenizou seu parceiro por sua nova posição. A primeira mensagem desapareceu, revelando a segunda, um momento depois de Jung franziu a testa ao ler o conteúdo. A interface notificou seu jogador sobre a recompensa adicional. Isso significava que ele havia adquirido uma habilidade de jogador bravura ignorante. O protagonista pediu que Sou explicasse que tipo de habilidade ele tinha recebido. Ele ainda se perguntou se isso foi realmente dado depois de limpar a caverna, depois de caçar monstros especiais, ou se condições especiais foram atendidas. A habilidade em si não era tão ruim assim, e o protagonista se lembrou da explicação anterior que Sou deu. As habilidades são fáceis de obter e até mesmo uma habilidade que foi obtida ao limpar uma masmorra de teste pode dar um grande impulso. Jung pergunta à garota se ela sabia alguma coisa sobre tal habilidade de bravura ignorante. A menina balançou a cabeça como um sinal de que ela estava ouvindo sobre isso pela primeira vez, mas ela ficou encantada porque essa habilidade poderia ser algo único, algo que apenas uma pessoa poderia ter. Ele não compartilhava a alegria da menina. O problema era o nome da habilidade dada a ele, bravura ignorante. Até onde Jung se lembrava, nunca havia sido usada como elogio antes. Enquanto seus pensamentos estavam confusos, novas mensagens apareciam. Eles parabenizaram Jung por conseguir a posição de um jogador subterrâneo e concedeu-lhe outra habilidade. Além disso, apesar de todos os seus méritos, o cara chegou ao nível 9. Logo depois Jung e Soo John foram atingidos por uma enorme onda de agonia. Todo o corpo deles parecia estar formigando com pequenas cargas elétricas. Embora a menina tenha dado apenas um conselho, ela também recebeu a influência da recompensa pela limpeza da caverna. Essa dor parecia uma força desconhecida que o fazia se sentir mais forte. Inúmeras manas e discos a compõem. A masmorra foi absorvida em seus corpos. Devido a isso, o corpo do protagonista foi transformado. As sementes de mana são absorvidas pelas células e as ajudam a crescer, transformando-se em brotos, limpam o corpo de resíduos que se acumularam ao longo dos anos que uma pessoa viveu sem mana. Mana é o poder que reside em tudo que existe naturalmente, junto com ele as habilidades também aumentam. Jung, o dono das habilidades, não podia sequer imaginar sua capacidade de transcendência. Depois que o processo de modificação foi concluído, o protagonista tentou manter o equilíbrio. Ele deve ter dado como certo que seu mundo havia passado por mudanças fundamentais, mas não durou muito. Assim que ele percebeu, viu uma cauda. Jung ficou sem palavras. Ele sabia que os jogadores tinham asas, mas esta foi a primeira vez que viu uma cauda. Ele queria fugir da realidade, mas não conseguia parar de pensar nisso.
e viu que a cauda se movia livremente como queria, porque era uma cauda e não asas, ainda era uma cauda de lagarto. O protagonista viu a interface aparecer novamente na sua frente. O sistema estava contando sobre a história da habilidade chamada Caos. Habilidade que acabou de ser atribuída a ele. O conto do caos é a chave que conecta o jogador subterrâneo à caverna da formiga. Com ela uma pessoa pode cavar o chão e entrar na caverna da formiga. A cauda torna-se uma parte do corpo. Com a ajuda dela você pode atacar ou se defender. À medida que o nível de habilidade aumenta, ele se torna mais forte. O protagonista queria gritar com todo mundo, mas pensando que os jogadores podiam entrar no Castelo Celestial e na masmorra apenas voando em asas, ele rapidamente chegou à conclusão de que o papel da cauda não é muito diferente do papel das asas. Para entrar na caverna da formiga, você tinha que pegar um jogador caindo do céu com as próprias mãos. Mas se Jung limpar a masmorra de teste, ele receberá as chaves para entrar na caverna da formiga. O cara queria muito olhar para Soul, ela teria expressado toda a sua raiva a ele por fazer esse conto crescer, e Jung queria muito falar com ela, mas era impossível naquele momento. Portanto, o protagonista com o coração pesado, fez o que pôde fazer. Jung descobre o que é a habilidade da bravura ignorante do primeiro nível, é um medo que vem do subconsciente, então essa habilidade torna a pessoa ainda mais corajosa. Quando se aproxima de um perigo que ele não sabe, a habilidade reduz a lesão de ataques repentinos em mais de 2 vezes, previne ferimentos fatais de armadilhas ou habilidades desconhecidas. À medida que o nível aumenta, as habilidades se tornam mais fortes e diversificadas. Embora o nome da habilidade fosse desagradável, Jung pensou que não era tão importante, já que era tão eficaz. Finalmente voltando sua atenção para sua parceira, o prota viu que a menina estava prestes a cair no choro. Seu corpo, as penas brancas de suas asas, suas roupas, tudo sobre ela é pequeno. Embora Soul tenha tentado parecer contida, ela não pôde deixar de se preocupar com o fato de agora ser tão pequena que pode caber na palma da mão. Isso aconteceu graças ao protagonista ter se tornado um jogador subterrâneo. Ele ganhou a capacidade de detectar mana e pôde ver como a magia está concentrada nela. Agora não há mais uma curandeira de nível 219, Soul agora nada mais é do que uma assistente de terceiro nível. A garota perdeu seu nível e mana, e ainda por cima ela se tornou algo como uma fada de contos de fadas antigos. Isso deixou Soul em tomada de tristeza e ela queria chorar. Vendo uma menina tremendo de emoção na frente dele, Jung decidiu apoiá-la. Ele disse que estava escuro o suficiente na masmorra e ninguém iria ver se ela quisesse chorar. A garota caiu no choro, não durou muito, mas foi o suficiente para que ela trouxesse seu estado de espírito de volta ao normal. Depois de um tempo, ela abriu suas asas brancas e voou até Jung. Houve um pouco de constrangimento entre eles, mas sumiu novamente em um segundo. Soul prometeu que sempre tentaria ajudá-lo em tudo. Agora ela também estabeleceu uma meta para si mesma de que um dia ela definitivamente devolveria seu corpo ao seu estado anterior. A menina decidiu se concentrar em seu papel como assistente, então quando ela terminou de verificar sua condição, eles se dirigiram ao local onde os resultados dos itens foram resumidos. Logo viram o altar emitindo uma luz branca no escuro. A menina começou a lembrar o prota que é preciso colocar todos os cristais coletados no altar para receber uma recompensa. Se você colocar um item de cada vez, geralmente recebe diferentes consumíveis, como poções ou ataduras. Se você coloca 2 ou mais itens, você pode obter equipamentos. Quanto mais itens colocados no altar, mais itens de qualidade podem ser obtidos. Às vezes também é possível obter itens com feitiços ou habilidades especiais. Depois de ouvir atentamente as explicações de Soul, Jung pensou seriamente em comprar a poção consumível. Os curativos também eram necessários para restaurar a saúde, mas Soul voando no ar ao lado dele tinha habilidades de cura. Então mesmo que ele perdesse a maior parte de sua mana, a garota seria capaz de curá-lo. Depois de esclarecer com Soul que não há restrições para colocar todos os cristais de uma só vez, o protagonista derramou todos os seus troféus acumulados sobre o altar. Apesar de estar pequena,
A menina gritou tão alto que os tímpanos de Jung quase estourou. Ela estava preocupada que seu parceiro tinha acabado de se tornar um jogador e não poderia entrar no Castelo Celestial agora, e também ele não tinha recebido nenhuma recompensa básica. Soul não entendia como era possível jogar cristais de uma só vez, pois ainda poderia ser útil mais tarde. O protagonista fala que contava com as habilidades de cura de sua parceira, então ele não se preocupou muito. A garota fala que não havia nada a fazer, todos os seus cristais já estavam deitados no altar e era impossível levá-los de volta. Não querendo se irritar mais, Soul cruzou as mãos em um cadeado e começou a orar, desejando que ela pelo menos tivesse uma corrente que tivesse a capacidade de proteger uma pessoa de ataques repentinos. O protagonista mal se importava com o que aconteceria com ele, porque acreditava que de qualquer forma seria possível tentar a sorte de novo. As coisas modernas não funcionam nessas cavernas, não só os meios de comunicação não funcionam, mas também todas as várias armas e uniformes que são fabricados usando tecnologias modernas. Depois de ouvir Soul, ele chegou à conclusão de que os cristais extraídos na caverna de teste não tinham grande valor. O cara garantiu que era melhor comprar uma coisa, mas Soul não entendia ele. No momento em que ele a viu cair do céu e a salvou, a menina pensou que ele havia claramente perdido seu pensamento racional. Confuso em seus pensamentos, ela decidiu lembrar ao parceiro que os monstros que eles conheceram geralmente não aparecem na caverna de teste. Portanto, seria mais racional dividir os objetos e colocá-los alternadamente no altar, assim coisas bastante decentes poderiam sair. Mas Jung não pensava diferente dela, e estava tentando provar que mesmo que eles encontrassem monstros de alto nível na caverna de teste, como seriam a caverna de primeiro nível então? A menina realmente pensou em suas palavras, ela sugeriu que desde lobisomens até monstros mais fracos do que ele poderia parecer no primeiro nível. Soul deu um tapa em sua testa, mesmo que ela tente ser inteligente, a solução será infinitamente simples. Ele não pode desafiar sua personalidade original. Normalmente, se uma pessoa está em uma situação extrema em uma masmorra, então seria bom para ela pensar em uma boa estratégia. No entanto, Jung, por causa de suas habilidades inatas, tinha uma tendência a levar as coisas com leveza. Mesmo na masmorra onde lobos ou lobos gigantes não eram exceção para ele, era vantajoso em termos de não cometer erros devido à tensão e proteção de sua força vital. Mas se surgisse uma situação que não poderia ser resolvida por sua força, algo realmente ruim aconteceria. Então Soul percebeu qual era realmente o seu papel como assistente. Ela não precisa apenas ensiná-lo, ela tem que contê-lo em momentos como este. Se Soul puder desempenhar suas funções corretamente, então em um futuro próximo, Jung não ficará atrás dos principais jogadores e força do mundo. No entanto, se ele tiver habilidades inatas ou combinadas com humana, todos ao redor poderão ver o jogador mais forte do mundo, mas Soul optou por permanecer em silêncio sobre sua conclusão, já que não sabe como seu companheiro reagirá a isso. Um momento depois, apareceu uma luz brilhante iluminada na tigela do altar prenunciando algo especial. O protagonista está na expectativa de algo desconhecido. Antes que ele esperasse que algo bom caísse, uma marreta apareceu naquele lugar. Quando Jung colocava a mão nela, a interface apareceu na frente dele. Assim como quando ele leu as informações sobre o jogador e a descrição de sua habilidade. A presa do lobo negro é uma marreta que contém o poder da presa, é muito durável e poderoso, mas ao mesmo tempo pesado e conveniente de usar. Embora Jung não entendesse os assuntos, ele gostava muito da marreta que caiu. Satisfeito com a arma que segurava em uma das mãos, começou a acená-la no ar como se as palavras pesado e difícil não existissem em seu entendimento. A eficácia dos itens pode ser determinada pela categoria a que pertencem. A arma que caiu para Jung estava na categoria D. Soul explicou que o rank D significa que esta arma pode ser usada por jogadores com um nível de 100 a 150. A singularidade do item também aumenta se ele o levantar, então sua marreta pode ser muito melhor do que uma classe C. Soul Arin estava longe de Jung e por causa da voz calma, ele não conseguia entender todas as suas palavras exatamente. Em seguida, pediu que a menina voasse mais perto dele e explicasse tudo para ele de novo, mas Soul não conseguia fazer isso,
pois o prota ficava balançando sua marreta o tempo todo, e se a arma dele a tivesse atingido acidentalmente, ela seria esmagada instantaneamente no local, o que ela realmente não queria. Young queria balançar um pouco mais a marreta, mas depois de ouvir o tom indignado de Soul, ele parou de fazer. Em seguida, a menina voou até ele e começou a explicar as perguntas que estavam nas seções de opções, que dizia que com a ajuda delas você não pode testar as habilidades de armas ou melhorar suas habilidades, mas você pode usar outra maneira para isso. Vale a pena usar a habilidade da perícia. Tendo mencionado um método adicional, Soul sugeriu que ele conhecesse um jogador que tem essa habilidade de experiência, mas o cara educadamente recusou essa ideia. Young entendeu que não podia contar para outras pessoas sobre si mesmo agora, já que ele era diferente dos demais com sua força inata e ainda por cima ele se tornou um jogador subterrâneo, depois de aprender sobre isso. Nem todas as pessoas mostrarão interesse amigável nele. A liberdade não pode ser preservada sem força. Embora ele confiasse em suas habilidades, sabia muito bem que perderia para todos os melhores jogadores com reputação mundial, então ele nem sequer teria a ideia de correr pela cidade e dizer a todos que ele havia se tornado um jogador. Young sugeriu para agir em silêncio por enquanto. Ouvindo isso, a menina acenou com a cabeça provando. Era exatamente isso que ela queria. Em seguida, com uma voz entusiasmada, a garota convidou o cara para lhe contar sobre maneiras que lhe permitiriam agir com calma. Os olhos do prota se iluminaram porque a partir desse momento a verdadeira ajuda ia começar. Ele logo coloca sua jaqueta de volta, e começa a ouvir atentamente sua parceira. Soul começou a falar sobre uma maneira de esconder as asas, mas ele tinha uma cauda. Então a menina olhou para ele perplexa, mas não importava nada. A cauda ou asas é um símbolo do jogador, e para esconder a chave você precisa mover a mana localizada nesta parte dentro do corpo. Young pensou que Soul estava falando sobre a energia que transformou seu corpo no momento em que ele renasceu como jogador. Claro que foi difícil para ele atrair mana pela primeira vez em sua vida. Mas eles perceberam que depois de várias tentativas, deveria ser possível coletar a mana deixada em sua cauda. A cauda havia realmente desaparecido. Ele ficou tão surpreso com isso, a mana absorvida por ele voltou para seu lugar perto do cauda, e a cauda apareceu novamente. Isso se repetiu várias vezes seguidas. O comportamento dele parecia infantil para a menina, mas a garota não podia falar nada porque ficou igualmente surpresa, principalmente depois de ver como ele lidou facilmente apenas ouvindo sua explicação. Depois de um tempo, ele ainda conseguiu esconder seu rabo, e se preparou para ouvir o segundo método de esconder suas habilidades. Soul contou sobre o inventário. Quando ela suavemente proferiu essa palavra, um cubo translúcido apareceu na frente dele. A menina mencionou que o inventário é chamado de um lugar que é fornecido a todos os jogadores. O protagonista não imaginava que os jogadores clandestinos estavam recebendo alguma coisa. Tudo que o jogador possui, ele pode colocar no inventário, não importa o que seja, telefone, lanches e assim por diante. É claro que dependendo do tamanho e quantidade, o número total de itens é limitado. Young sorriu e tentou colocar a marreta no espaço do inventário. No mesmo momento a arma se moveu. Soul não pôde deixar de notar a facilidade de usar o inventário. Por fim, Soul deu ao companheiro mais 2 palavras de despedida. Ela pediu que ele tentasse não chamar a atenção de outros jogadores. Se eles forem sensíveis à magia, não o procurarão intencionalmente. Em seguida, a menina se virou e apontou para um anel de luz que apareceu ao lado do altar. No Castelo Celestial tudo é feito para a comodidade dos jogadores, então com a ajuda desses portões você pode sair. Young estava preocupado com uma coisa, e a garota que se sentia como uma professora estava esperando por suas perguntas com um brilho nos olhos. O cara estava se perguntando se haveria rumores em torno da área que ele sairia, mas assim que ele saiu da masmorra, correu para casa mais rápido do que qualquer outra pessoa. Já era tarde da noite lá fora, mas ele ainda estava preocupado com o fato de que alguém poderia vê-lo. Soul tinha uma pequena casa em que morava sozinha após a partida de seus pais, mas agora ela não tem nada para fazer lá, então ela gostaria de ir com o protagonista. Tendo ouvido sua história, Young permitiu que ela ficasse com ele,
mas para isso ela teve que se esconder em seu bolso, onde havia um cheiro de moedas. Depois de abrir a porta do apartamento onde morava com os pais, Jung tentou entrar tranquilamente no quarto dele para passar despercebido. Mas quando já tinha chegado, viu sua mãe furiosa esperando por ele. Ela cruzou os braços na cintura e seu olhar ardeu. Embora o rapaz pensasse que não seria capaz de passar pela sua mãe, decidiu tentar fazer. Depois de olhar para a aparência do filho, ela deu um tapa nas costas dele. A mulher tentou descobrir onde ele passou tanto tempo. Apertando o punho de raiva, mãe prometeu que o puniria se ele fizesse algo e ele seria conhecido no noticiário criminal. Quando a mãe terminou de dar sermão para o jovem, ela suspirou forte e mandou o filho primeiro para o chuveiro e depois para a cama. Embora não completamente bem-sucedido, Jung conseguiu voltar em segurança para o quarto dele. Soul, que estava escondida no bolso esquerdo de suas calças, se libertou assim que fechou a porta atrás dele. A menina estava se perguntando o que ele costumava fazer e por que sua relação com a mãe é tão conturbada. Ela perguntou ao cara sobre isso, então como resposta, ele citou as palavras do filme, que pertenciam ao tio Ben. Havia um pensamento sábio neles de que o grande poder é seguido de grande responsabilidade. Depois de ouvir seu discurso, Soul imediatamente adivinhou que o prota se metia em vários problemas. Antes de duvidar de sua idade, ela lhe deu um tapa na bochecha por ser um problema. Conforme as instruções de sua mãe, Jung estava prestes a ir para o chuveiro, mas ao mesmo tempo pediu a Soul que se sentasse tranquilamente no quarto. A menina não era uma pessoa conflituosa, então obedeceu o protagonista. Mas o cara tinha uma pergunta que o incomodava. Ele não entendia como alimentar Soul, então supondo que ela pudesse comer uma barra de chocolate, ele puxou a gaveta de sua cômoda. Havia uma quantidade razoável desses barras, ele ofereceu um deles para Soul, mas como ela era pequena, ela não conseguia se segurar e comer sendo tão grande. Depois de pensar um pouco, eles quebram a barra ao meio, a menina feliz começou a comer o chocolate. Era noite do lado de fora da janela. Soul segurava sua barriga dizendo que comeu demais, aparentemente por causa do tamanho de seu corpo seu estômago também encolheu. O protagonista sai do chuveiro, ele estava feliz que a garota tinha comido apenas metade da barra, então ele não precisava se perguntar sobre que comida comprar para ela. Sentado em sua cama, ele olhou para Soul, que o convidou para conversarem juntos sobre como se comportar adequadamente como um jogador subterrâneo. O protagonista não pôde deixar de notar que Zou é muito ágil. Na verdade, a garota não podia demorar, pois seu crescimento depende disso, e ela queria voltar ao seu estado normal o mais rápido possível. Então o protagonista resolveu esclarecer que ele está realmente pronto para colocar a masmorra acima de todos os seus outros assuntos. A masmorra era o principal objetivo de Jung, que viveu sua vida esperando o dia em que se tornaria jogador. Ele não tinha mais nada para se concentrar, mesmo que a masmorra fosse subterrânea, uma que ninguém mais pudesse reconhecer, não havia nenhum problema se isso poderia torná-lo mais forte. Soul apoiava feliz Jung. Ela disse que iria ajudá-lo com a mesma atitude positiva. A garota se ofereceu para contar algumas coisas ao rapaz antes de entrar na caverna do primeiro nível. Ele não resistiu e sentou-se confortavelmente na cama para ouvir atentamente a história de Soul. Antes de limpar a caverna de teste, o jogador tem muitos pontos perdidos em várias questões. O jogador não pode controlar mana. Se não houver inventário ou habilidades, ele é apenas uma pessoa comum que pode voar, embora essa habilidade também seja uma grande vantagem. Ao mesmo tempo, os monstros da masmorra, ou pelo menos os monstros da caverna de teste, não podem voar, então a capacidade de voar dá uma vantagem na invasão. É por esse motivo que a maioria dos jogadores passa na caverna de teste sem muita dificuldade. No entanto, a caverna do primeiro nível é muito diferente da anterior, em que monstros controlando o homem aparecem lá. Por esse motivo, depois de passar na caverna de teste, leva cerca de 1 mês para os jogadores se acostumarem com a mana. Eles passam esse tempo selecionando as armas certas, treinando e se acostumando com seu novo corpo, assim como para praticar usando mana. Geralmente um grupo de pessoas composto por pelo menos 10 pessoas.
se reúnem para a passagem da caverna do primeiro nível. Ao contrário da caverna de teste, você pode ir lá com outros jogadores. Soul convenceu Jung de que se tornar oficialmente um jogador não significa entrar no primeiro nível, ele precisava aprender a controlar suas habilidades e mana antes de entrar em um lugar perigoso. Na verdade, depois que ela viu suas lutas na masmorra de teste, ela pensou que Jung ficaria bem mesmo se ele não dominasse a mana. No entanto, você nunca sabe quais monstros aparecerão na masmorra de primeiro nível, então ela pensou que não havia nada de errado em dominar mana e habilidades primeiro. A garota disse que é muito importante agora que ele aprenda a determinar os indicadores de mana e velocidade de recuperação. Zou resumiu dizendo que se ele praticasse o uso de mana, ele seria capaz de adquirir habilidades ativas universais. O protagonista lembrou que ele é o responsável pela percepção, e com isso ele poderá usar mana e desferir golpes fortes. O cara levantou da cama e resolveu se exercitar, estabeleceu uma meta para ele mesmo de treinar por um mês inteiro para limpar a caverna. Soul pensou sobre o fato de que não é uma ideia fácil descobrir habilidades sozinho, apesar do fato de ser uma habilidade única. É difícil subir para o nível 50. Há muitos casos em que os jogadores descobriram isso apenas depois de passar pela caverna do 7º nível. Jung definitivamente se tornará mais forte, e Soul nunca duvidou que poderia acelerar seu crescimento, era até um pouco engraçado para ela. Como se estivesse interpretando uma professora. Depois de discutir o plano de suas ações futuras, Soul sugeriu terminar isso e ir para o descanso. Todo mundo estava cansado, então ele concordou com essa ideia, mas prestando atenção na cama dele, o cara pensou na pergunta onde ele deveria colocar Soul no final da noite. Então o protagonista foi à loja de conveniência comprar uma casa de brinquedos para ela. Pode parecer estranho para muitos que um adulto assim compre uma casa de crianças, mas ele nunca se importou em como as pessoas olham para ele, para que Soul pudesse se lavar na casa em paz. Jung decidiu ficar na sala e assistir TV lá. A porta da casa se fechou e a menina se preparou para tomar banho. Depois de um dia tão agitado foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com ela, um banho quente vai lavar todo o cansaço. Quando Soul estava na água quente, Jung abre as portas da sua pequena casa de boneca. Ele ficou atordoado com alguma coisa, na mão ele segurava um telefone que mostrava a notícia atual. Soul, que estava no banheiro, mergulhou na água com vergonha, só os olhos dela estavam cravados no cara. A menina ficou com raiva do rapaz por ter corrido para o quarto sem cerimônia. A notícia falava sobre o fim de uma garota chamada Soul, morta, que é mestre assistente da guilda coreana. Todos os colegas lamentaram amargamente seu fim, e o apresentador de TV disse que a guilda por algum tempo, e talvez para sempre, serão forçados a fechar. Os membros, assim como outras guildas da Coreia, expressaram pesar à garota Soul. Ela era bastante popular entre os jogadores, embora talvez uma das razões para essa popularidade fosse sua aparência.